Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e no vídeo de hoje seremos piratas. Mas não é pirata qualquer não, são piratas espaciais, estamos tentando conquistar Tortuga. É isso mesmo, estamos falando do jogo Tortuga 2199, eu sempre preciso olhar pra caixa pra falar porque eu nunca decoro qual que é o ano desse jogo. Bom, Tortuga, jogo lançado aqui no Brasil pela MeepleBR, jogam de 2 a 4 jogadores a partir de 14 anos de idade. E tem aí como tempo médio de partida 60 a 90 minutos. Vou dizer que eu acho que essa questão do tempo de duração dele, pra mim, não foi tudo isso não. Mesmo na primeira partida ali, que a gente jogou ainda meio aprendendo, né? Todo mundo aprendendo as regras, ela foi mais rapidinha do que isso em, acho que 90 minutos, durem mais jogadores, porque daí tem aquela coisa de um ficar tentando tirar o controle da área do outro e tudo mais, mas eu vou falar um pouquinho melhor no meu review, tá bom? Bom, vídeo aí de duas partes para vocês. Primeira parte, minha explicação das regras, eu vou explicar tudinho para vocês, setup e regras. E na segunda parte, minhas opiniões aqui sobre o jogo, tá bom? Que a gente jogou aqui, vocês vão saber como é que foi as minhas experiências. E como de costume, se você só quer aprender o jogo, só quer ver as regras, na descrição do vídeo tem os minutinhos certinho de onde começa e onde terminam as regras. Se você só quer saber minha opinião, ainda não comprou o jogo, não quer ver as regras dele, quer só saber o que eu achei sobre ele, pode avançar, na descrição também tá os minutinhos certinho onde começa a minha avaliação aqui sobre o jogo, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, se gostarem deixa o joinha que ajuda muito aqui o canal, compartilha aí com os amigos, compartilha porque ajuda muito, a gente quer subir a quantidade de views aqui desse vídeo, por favor. Assista 2, 3 vezes, compartilha com a galera, ajuda a gente a crescer, por favor, a gente tá aqui sempre fazendo conteúdo pra vocês. E se inscreve se você não é inscrito, seja bem-vindo, a gente tá sempre fazendo conteúdo por aqui, tá bom? Então, bora aí pro vídeo. Bom, galera, vamos então aqui para as regras do jogo Tortuga 2199. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é que nesse jogo ele é um deck building com controle de área, são as duas mecânicas principais dele. Nós seremos piratas espaciais aí, que estamos nesse planeta de Tortuga, cada um controlando aí a sua nave, que a gente vai tentar dominar esse planeta Tortuga e todos os seus setores aí, a maioria dos setores, tá bom? Então vamos aí para as regras completas do jogo. Primeira coisa que você tem que ficar ciente é que o tabuleiro é modular, tá? O tabuleiro segue algumas diferenças aí, dependendo da quantidade de jogadores. O que eu vou explicar aqui é para 2 jogadores. No manual explica certinho para 3 e para 4, mas eu vou explicar aqui a regra só para 2 jogadores, ok? E a única coisa que muda é no tabuleiro, tá? Para mais jogadores, na regra não muda nada, é só na formação do tabuleiro mesmo. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual que é o tabuleiro de Tortuga. É fácil identificar porque ele vai estar escrito aqui embaixo e ele é o único que tem 3 risquinhos aqui, tá bom? Então você vai colocar ele no centro. Bom, e aí você tem que identificar aqui as peças com o nome de posto de troca, tá? São 3 peças de posto de troca, você vai tirar uma delas, tá? Elas são exatamente iguais, então tanto faz a que você tira. Para 2 jogadores, você só vai utilizar 2. Então você coloca elas conectadas aqui à Tortuga, tá bom? Dessa forma. Na sequência, você tem que localizar as peças de torreta, são essas aqui com o T. Da mesma forma, você vai retirar uma delas, que você não usa na partida para 2 jogadores, e vai colocá-la aqui, ó. Também conectados à Tortuga. As outras 4 peças, que daí a gente tem Laboratório de Pesquisa, Fortaleza, Minas e o Vórtice. Essas outras 4 peças, então, você vai colocar de forma aleatória, conectados aqui às peças que você já colocou no tabuleiro. É bem grande, vamos ver se a câmera pega aqui, ó. Enquadrar direitinho, subir um pouquinho mais para enquadrar melhor. Aí, então, as outras 2 a gente coloca aqui em cima. Bom, depois essas fichas aqui são as fichas de influência que vão ficar fixas ali nos setores. Você vai colocar conforme o número em cada um dos setores. Então, ou seja, a única que é de 3 aqui, ó, você vai colocar em Tortuga, ela encaixa certinho aqui. As de 1 aqui, você vai colocar aqui nesses mais próximos de Tortuga, que é o posto de troca que você colocou no tabuleiro e as torretas.
E por fim, os de 2 você vai colocar aqui no espaço onde está mostrando naqueles terrenos especiais, né? O vórtice, o laboratório de pesquisa. Bom, vai ter sobrado 2 desses de 1 porque são referentes às torretas e ao posto de troca que a gente deixou fora porque a gente está jogando em 2 jogadores. Então esses aqui pode voltar para a caixa, você não vai precisar mais deles. Esses aqui são símbolos de torretas. Você vai colocar aqui no encaixe das torretas. Sobra 1, mais uma vez, porque tem uma torreta de fora. Símbolo dos créditos. Você vai colocar aqui nos postos de trocas, que tem esse símbolozinho, tem um encaixezinho. O setup dele é relativamente simples, porque tudo já tem seu espacinho ali praticamente para você encaixar. Esses marcadores aqui, vocês vão colocar um em cada um dos setores, com exceção de tortuga. Então, colocam aqui, 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 aqui. Essas aqui são as fichas de caçada. Eu vou explicar um pouquinho melhor como é que elas funcionam depois, mas aqui para o setup você precisa embaralhá-las, né, com esse lado aqui para cima, para você não ver o conteúdo delas, e então você também vai colocar uma delas em cada setor. Importante que ele precisa ser colocado assim, virado para baixo mesmo, tá? Você não vai deixar ele para cima. Essas fichas aqui são as fichas de influência que os jogadores vão ganhando ao longo do jogo. Você deixa ao alcance de todos os jogadores em algum lugar aí na mesa, tá bom? E você vai ver que o jogo ele tem vários baralhos diferentes. Eu vou explicar melhor cada um deles, mas para explicar aqui o setup eu vou mostrar mais brevemente, tá? O baralho roxo é o baralho das caçadas, tá? Que são daquelas fichazinhas que a gente colocou no tabuleiro. Você pode deixar ele virado para cima mesmo, tá? Não tem segredo, porque todos os jogadores podem olhar a qualquer momento isso daqui. E você pode deixar aqui ao alcance de todos os jogadores. O baralho da letra F é o baralho da fortaleza, que é aquele setor ali que a gente colocou. A gente vai embaralhar, esses aqui sim virados para baixo. Embaralhou bem esse baralho, você vai colocar uma carta virada para cima aqui, uma carta virada para cima aqui, e o restante do baralho vai ficar virado para baixo aqui. Deixa eu melhorar um pouco o zoom aqui da câmera para vocês conseguirem ver melhor. Pronto, assim fica bem mais fácil, vocês conseguem ver as cartas. Então ali, uma carta virada para cima, outra carta virada para cima e o restante do baralho virado para baixo. Você vai fazer isso com os outros 4 baralhos que tem essas letras aqui, ó. Então o V, o baralho V, vai aqui pro vórtice, tá? Você também vai embaralhar, vai abrir uma carta aleatória aqui, uma carta aleatória aqui, o restante do baralho fica aqui. Com as cartas R, você vai colocar aqui no laboratório de pesquisa. Por fim, o M, que é o de Minas, você vai fazer a mesma coisa. Essas cartas com o T são as cartas padrão que você pode adquirir em Tortuga. Tá? Então você pode deixar elas aqui em cima, virada para cima mesmo, todas elas são iguais, você vai só separar os tipos diferentes, né? Mas fora isso tem várias cópias da mesma. Então você vai separar cada tipo e vai deixar aqui numa ordem para as pessoas poderem adquirir em Tortuga. Bom, e para o setup do jogo, né? O setup do jogo está pronto, agora a gente vai fazer o setup dos jogadores. Para isso, vai sortear aí da forma como você preferir quem vai ser o primeiro jogador. Então, a partida vai transcorrer no sentido horário. Então, a partir do primeiro jogador, ele vai poder escolher qual das naves ele vai querer utilizar. E é bastante importante essa escolha das naves, porque elas têm uma habilidadezinha, uma cartinha que é diferente. Cada uma delas tem um poderzinho diferente, então ele tem a prioridade aí na escolha dessas naves. Para compensar isso, o jogo faz com que o primeiro jogador ele começa com uma carta a menos do que os demais jogadores na mão inicial, né? Então, o primeiro jogador vai ter uma carta vai ter, enfim, 3 a menos do que o último jogador, o segundo jogador vai ter 2 a menos do que o último jogador, o penúltimo vai ter 1 a menos e o último vai ter a mão completa, tá? Então ele escolhe aí qual a nave que ele quer. Para simular aqui, eu vou usar a amarela e a roxinha, tá? Só lembrando, essas naves elas não são pintadas assim na versão do jogo original, tá? Eu é que pintei as minhas navezinhas, tá? Para vocês verem aqui no detalhe. As navezinhas, não pra vocês verem o detalhe da pintura, mas vendo os detalhezinhos das naves, né? Como é que elas são. Aqui a vermelha. Quem gosta de miniaturas. Aqui. Tá? Bom, então eu vou usar a roxa aqui
e a amarela, elas são colocadas no centro da mesa. Você vai entregar para cada jogador todos os cubinhos da cor da nave dele, então o jogador amarelo aqui, todos os cubinhos amarelos. A carta da nave daquele jogador, então aqui a cachalote, aqui a habilidade especial da nave, como eu falei. A carta de aceleração. 3 cartas de manobra. 1, 2, 3, 4, 5 cartas de mineração. E assim forma as 10 cartas do baralho inicial. Essa daqui é só o Player Aid, uma lembrancinha das ações que você pode fazer no jogo. Então aqui essas 10 cartas são as cartas iniciais aí que você vai ter no seu baralho. Tirando a carta da nave, que tem uma habilidade especial, todas as outras são exatamente iguais. Só no detalhe aqui para vocês verem, né, da nave roxa, a habilidade dela. E o baralho que é exatamente igual ao restante. Bom, esse é todo o setup, né? Então já estamos prontos para começar a jogar Tortuga. Bom, para quem já jogou outros deck builds, vai se familiarizar muito rápido com as mecânicas do Tortuga, tá? Os jogadores, eles precisam embaralhar as cartas da sua mão, e então vão comprar uma quantidade descrita no manual. Para a primeira rodada, dependendo da quantidade de jogadores, vão ser uma quantidade diferente de cartas. Mas nas demais rodadas, você sempre vai comprar 5 cartas. Então, a hora que você termina a sua rodada, você vai tudo para o descarte e você vai comprar 5 novas cartas para sua mão. Sua mão sempre vai ser reposta desta forma, tá bom? Então, aqui forma o baralho da sua compra, né? Onde você vai pegar cartas para sua mão, e esse daqui é efetivamente o que está na sua mão para você poder utilizar. O jogo, ele vai ter 3 iconografias muito comuns, tá? Esse daqui, que é o C, que representam os créditos, tá? É o dinheiro desse jogo. Esse daqui, que é como se fosse um radarzinho, né? Ele vai representar aí as manobras, tá? A quantidade de ícones que você precisar. É o ícone mais importante do jogo, é o que você mais vai utilizar. E o outro é esse símbolozinho aqui. Daí ele vai ter na cor vermelha, mas vai aparecer também na cor azul ali no tabuleiro, que é o símbolo de influência. É basicamente isso daqui, é como se fossem os pontos de vitória que você precisa para poder ganhar o jogo ou não. Você joga basicamente as cartas que estão na sua mão, utiliza elas ou não. Fora isso, você vai ter algumas ações extras que você pode fazer, né, com aqueles símbolos ou não. Terminou seu turno, você repõe a sua mão com 5 novas cartas, como eu expliquei para vocês, tá bom? Você vai adquirindo novas cartas. Toda vez que você adquirir uma nova carta, ela vai para o seu descarte. Quando o seu baralho de compras aqui estiver esgotado e você for precisar comprar uma nova carta, você embaralha a sua pilha de descarte novamente e repõe ela aqui em cima para você poder fazer a sua compra normal para repor a sua mão. Ok? Esse é o funcionamento básico do jogo. Bom, e daí, o que você pode fazer então com essas cartas, com essa nave, com esse tabuleiro todo? Aqui ele diz todas as ações do que você pode fazer. Primeira ação que ele fala aqui, pegar uma carta reservada. Vou explicar reservar carta mais pra frente, então por enquanto vamos pular essa. Usar uma carta. Nada mais é do que você pegar a carta da sua mão, baixar na sua frente e você está utilizando. As cartas aqui vai ter o nome delas. Outras dessas cartas aqui vai estar dizendo a qual setor ela pertence. Então essa daqui é uma carta que pertence ao setor de Tortuga. Aqui vai estar o custo dela, quanto você precisa pagar para adquiri-la. E aqui, então na parte de baixo, vai estar dizendo o que ela te dá. Ela vai ter provavelmente um símbolo, né, do que ela vai te dando. Então essa carta aqui, por exemplo, me dá 1 crédito. E ela te dá ainda algumas cartas, né? Vai ter um textinho, vão te dar mais algum efeito aqui embaixo, tá bom? Algumas podem ter uma barra para dizer que tem algum efeito adicional. Então, por exemplo, essa daqui, ela tá te dando 3 manobras mais 1 crédito e ela te dá mais 2 manobras ao se defender, né? Ao defender. Então, ela pode ter esse traço e mais algum efeito adicional circunstancial, tá? Então, primeira ação é você poder utilizar a carta da sua mão. Segunda ação, comprar uma carta usando créditos, né? Então você paga a quantidade de créditos igual ao custo daquela carta. É o que eu falei, é o adquirir as cartas pagando o custo que está nelas aqui em cima, né? Como você faz para adquirir cartas? Você precisa estar no setor onde aquela carta está sendo vendida, né? Onde está sendo ou recrutando aquelas pessoas, né? Que é o tematicamente faz sentido. Então, se você estiver no setor de Tortuga, você pode comprar qualquer uma daquelas 6 tipos de carta que estão ali. Lembrando que o prefeito só existe um, então você só consegue recrutar, só um jogador vai poder recrutar o prefeito, né? As demais cartas têm mais cópias.
Então, se você tiver aqui no Vórtice, você pode comprar qualquer uma das cartas aqui do Vórtice. E o mesmo para cada um dos outros cantos, né? Você vai poder adquirir essas cartas que estão ali. Não é em qualquer lugar que você pode adquirir qualquer carta. Essas aqui são cartas que não são adquiridas, vocês vão entender melhor quando eu for explicar as ações de caçada. Próxima ação aqui é a ação de atualizar o mercado, também pagando créditos, tá? Você paga um crédito, você precisa estar no mercado, naquele lugar. Então vamos supor que eu estou com a minha nave aqui, eu posso pagar um crédito, então, ou seja, eu joguei uma carta que me dá esse crédito, eu utilizo esse crédito que essa carta está me dando, e daí o que eu faço? Eu pego uma das cartas que estão visíveis no mercado, coloco ela para baixo aqui do monte e então eu revelo uma nova carta. Próxima ação é a ação de mover. Você gasta um símbolo de manobra para poder mover a sua nave para qualquer espaço adjacente. Então, eu estando aqui em Tortuga, eu posso me mover para qualquer um desses 4 espaços para cada símbolo de manobra que eu tiver gasto. Se eu tiver 3 símbolos de manobra, eu posso vir até aqui, ó, já numa ação só. Próxima ação. Gaste um símbolo de manobra para coletar minerais. O que são os minerais? Esse símbolo aqui. Então, se você estiver em um setor onde haja o símbolo de mineral, você pode gastar uma manobra para pegar esse mineral e trazer para sua mão. Para que serve isso daqui? Você pode gastar isso daqui como se fosse um crédito, tá? Você vai usar isso daqui, guarda com você, você gasta em qualquer momento que você desejar, como se fosse um crédito. O que é importante? Toda vez que isso daqui é gasto, ele vem aqui para as minas, tá? Tem esse símbolozinho aqui. Vai lá para as minas, que qualquer jogador usar em qualquer lugar, uma vez que foi gasto, vai para lá. Explorar uma ficha de caça. Gaste uma manobra para poder explorar uma ficha de caça. Aqui a gente entra com as ações de caça, tá? O que você pode fazer? Você estiver em algum lugar que tenha uma ficha de caça, você gasta um símbolo de manobra e vai poder olhar, só você olha o que está naquela ficha de caça, tá? Ela vai dizer qual que é a criatura que você vai caçar, qual que é a dificuldade de caçar aquela criatura e quanto de experiência aquela criatura te rende. Só você vai olhar isso, você pode vir aqui no baralho para olhar melhor a carta daquela criatura, né? Então aquela lá era o místico, a gente procura aqui o místico. Se você quiser dar uma olhada melhor, então é exatamente o que está dizendo naquela ficha, né? Dificuldade para derrotar o místico, para caçar o místico e quantos pontos de experiência, né? De influência ele vai te render. E aqui está a habilidade do místico, né? Que ele vai dar ao seu baralho se você caçá-lo. Bom, uma vez que você viu a ficha, você então coloca um cubinho seu sobre aquela ficha para você dizer que você já rastreou aquela criatura, né? Então, a partir desse momento, aquela criatura está rastreável e ela pode ser caçada por você. Eu vou pular aqui algumas etapas, porque daí eu já vou explicar a ação de caça. Por quê? A ação de caça é justamente capturar aquela carta de caça. Então você já rastreou, né? Você já explorou uma ficha de caça, já olhou, colocou o seu cubinho, você ainda está no distrito, no setor, né, onde aquela caça está. Então você pode gastar aqui, ó, uma quantidade de ícones de manobra igual à dificuldade daquela caça para poder capturar aquela caça. Então, naquele exemplo que a gente deu, a gente sabe que o místico, a dificuldade dele é 5, então você precisa gastar 5 ícones de manobra para poder caçar o místico. Conseguiu, caçou o místico, show! Você vai ganhar um marcador desse de experiência, independente de quão difícil, qual for a caça, você vai ganhar somente um marcador de experiência, que vai vir para a sua área de jogo, e o místico vai para o seu descarte, tá bom? Então, ele vai para o seu descarte. Quando você for reembaralhar o descarte para usar na sua mão, você vai poder tomar uma decisão com relação a essa carta, que é a próxima ação que eu vou falar, que é resgatar uma carta de caça. Então, você tem lá a carta de caça, você comprou, né? Foi para o seu descarte, embaralhou o descarte de volta na sua baralho de compra, comprou, veio o místico. Toda vez que vier uma carta de caça, você vai ter uma decisão para tomar. Ou você usa a carta de caça e daí ela vai te dar tudo que está aqui nesse quadradinho, então ela vai te dar dois símbolos de manobra mais um de crédito e vai fazer a habilidade que está descrita aqui, ou você pode resgatar essa carta. Resgatar essa carta você remove essa carta de jogo, ela vai sair permanentemente do seu baralho e então você ganha essa quantidade aqui
de marcadores de influência, não, toda vez eu tô esquecendo, de marcadores de influência, tá bom? Então você vai pegar aqui 2 influenciazinhas e vai trazer para sua área de jogo, tá bom? Então é isso, ou você continua usando ele no seu baralho, ou você remove ele para ganhar as influências que ele te dá. Então eu tirei um pouco da ordem aqui para explicar na sequência como é que funciona a caça, né? Então, explorar a carta de caça é a que você olha a fichinha e coloca o seu marcador em cima dela. Capturar a carta de caça, que você paga a dificuldade daquela carta em símbolos de radar e pega aquela carta para o seu baralho. E resgatar é quando a carta vem na sua mão, você não opta por não usar ela e sim por descartá-la para ganhar as influências, tá bom? Mas agora voltando para a ordem aqui, a gente tem a ação de reservar uma carta. No seu turno você pode a qualquer momento pagar 2 créditos para pegar uma carta que não foi utilizada ainda por você, né, naquela rodada. Então não adianta você pegar uma carta que você já usou e ainda querer reservá-la, tá? Precisa ser uma carta não utilizada, paga 2 créditos e então reserva aquela carta. Então vamos supor, eu quero reservar essa daqui mesmo, não precisa ser ela, pode ser qualquer carta, tá? Você paga 2 créditos, né? Você paga 2 créditos, então veio aqui 2 símbolos de crédito aqui, você vai usar essas 2 cartas, não vai utilizar a carta que está aqui, você vira ela para baixo e deixa ela perto aqui do seu deck que está reservada. Só pode ter uma carta reservada por vez, tá? Para poder reservar outra, você precisa tirar aquela da reserva. Porém, tirar da reserva é a primeira ação aqui que está no lembrete, que eu falei que ia explicar depois, que é pegar uma carta reservada. Você só pode fazer isso no início do seu turno antes de fazer qualquer outra ação. Óbvio, você vai ver as cartas que estão na sua mão, você vai saber o que você vai fazer naquele turno, mas antes de fazer qualquer coisa, você deve optar. Eu vou tirar essa carta da minha reserva e vai colocar na sua mão. É uma forma de você já começar aquele turno com 6 cartas, né? Acontece muito em deck building de você ter uma mão muito ruim, que você queria muito preparar uma carta para uma próxima rodada futura. Esse jogo te permite fazer isso com a reserva. Você reserva para que numa outra ação seja melhor, né? Você faz um turno meia boca nessa para no próximo fazer um turno que vai estourar tudo, tá? Bom, além disso, você pode pagar 2 cartinhas, 2 símbolos de manobra para destruir uma carta. Toda vez que ele fala de destruir uma carta, você remove de vez aquela carta do seu baralho. Então, essa carta aqui vai chegar um momento do jogo que ela vai ser uma carta super fraca, que você não vai querer gastar uma carta da sua mão por causa de um crédito. Então você pode, a qualquer momento ali no seu turno, pagar 2 símbolos de manobra e descartar permanentemente essa carta, né? Você pode devolver ela para a caixa do jogo e você ainda pode usar, tá? Toda carta destruída você ainda pode usar naquele turno, naquela rodada. Do outro lado, então, primeira ação é conquistar um setor. Muito bem, essa daqui que é fora o deck build, essa daqui é a mecânica principal do jogo, que é conquistar os setores. Cada setor tem um custo para ser conquistado, que é sempre o mais baixo, que é o que está mais em cima. Esse custo é o número dele mais 1. Se aqui está dizendo que é 3, você precisa de 4 para conquistar ele. 4 o quê? 4 símbolos de manobra. Então, como vocês podem ver, o símbolo de manobra é o mais utilizado, né, nesse jogo. Então, 4 símbolos de manobra para conquistar esse setor. Fui lá, tô com a minha nave lá naquele setor, conquistei ele, tenho 4 símbolos de manobra, não conquistei ele, pego meu cubinho e coloco, encaixo aqui, ó, para simbolizar que aquele setor está sob meu controle. Daí eu posso tirar minha nave daqui, né, e tudo mais, que ele vai continuar sob meu controle, até que algum outro jogador venha e tome aquele setor de mim. Quanto ele tem que fazer para tomar o setor de mim? O próximo número mais 1. Então aqui é 4 mais 1, 5. Ele vai ter que pagar 5 símbolos de manobra, ele devolve aquele cubinho para mim e coloca o dele aqui no 4. E assim por diante, os jogadores vão pagando a mais. Então aqui, por exemplo, já passa a ser 5, 6, 7, 8, que é o máximo do que pode ser feito para tomar aquele setor. O setor ainda pode ser tomado, mas ele está no máximo de defesa dele. Você não consegue aumentar mais o nível de defesa. O que me dá vantagem em controlar o setor, tá? Assim que eu controlo o setor, ele me dá 2 vantagens. A primeira e mais óbvia é a influência que aquele setor me dá. Então eu pego essa pecinha aqui e coloco aqui na minha área de jogo. A partir daquele momento aquilo conta uma experiência para mim. Se outro jogador for lá e tomar aquele setor de mim, a experiência daquele setor passa para aquele jogador, né? Isso daqui passa de mão em mão, é um jogo
de treta. Fora isso, cada tipo de setor tem um tipo de habilidade especial diferente que você, sendo o senhor daquele setor, você tem o direito de poder utilizar. Se você controlar as torretas, que são esses dois aqui, você ganha esse marcador de torreta, que você coloca aqui na sua área de jogo, ele vai te dar mais um aí no combate contra outras naves. Eu ainda não expliquei as habilidades de combate contra as outras naves, tá? Mas isso daqui te dá mais um contra as outras naves. Se você controlar os postos de troca, além da influência daquele lugar, você ainda ganha essa ficha aqui que representa um crédito extra. Então, independente de onde você estiver, você tem esse crédito extra aqui para gastar todo turno. Ele fica disponível todo turno para você. Os outros 4 setores especiais, eles são setores que você só pode utilizar a habilidade deles você estando naquele setor. Eles não tem nenhum marcadorzinho que você consegue pegar para você carregar para qualquer lugar. Então, para usar a habilidade daquele setor, você precisa estar lá. Igual para comprar as cartas dele, você precisa estar lá para poder comprar. Aqui no laboratório de pesquisa, basicamente, você pode reservar gratuitamente, uma vez por turno, uma carta da sua mão que não tenha sido utilizada. Ou seja, você pode fazer a ação de reservar, que você pagaria 2 créditos, né? Você pode fazer de graça se você controlar esse setor e estiver dentro dele. A partir do momento que você controlou esse setor, aquele recurso já tá, aquela habilidade, aquele recurso ou aquela habilidade já está desbloqueada para você poder utilizar no mesmo turno. No vórtice, estando aqui no vórtice, você vai poder remover de jogo do seu baralho, né, da sua mão ali, remover permanentemente, que é o destruir uma carta, né, que você pagaria duas aqui manobras para fazer isso. Você vai poder fazer uma vez por turno estando aqui de graça. As minas são interessantes. Lembra que eu falei que toda vez que você pega essas fichinhas aqui, toda vez que você usar essa ficha, elas vêm aqui para as minas? Muito bem, quem está aqui nas minas, uma vez por turno, pode pegar essas fichas para ele. Então você pode ficar aqui pegando todas as fichas que tiverem aqui, uma por turno, e daí você fica com todas elas para você. E por fim, quem tiver aqui na fortaleza, já tem de cara uma ação de manobra grátis, né? Você já tem ali no seu turno já para poder utilizar uma ação de manobra. Se não vier nada de manobra na sua mão, você já considera que você tem uma ali para minimamente conseguir sair do lugar, enfim, fazer o que você precisar fazer, tá? Assim como os marcadores de influência, eles trocam de mão se o dono perdeu o domínio do posto de troca e das torretas, você também perde esses 2 marcadorzinhos aqui se você perder o controle daquele lugar, tá? Bom, vocês podem ver que eu não falei sobre o controle de Tortuga, né? Tortuga só tem 15, só pode ser dominado com 15, ele não pode ser dominado com mais de 15. Ele dá 3 influências ao ser conquistado. E Tortuga, ele dá o start de fim de jogo. Tortuga, você... assim que um jogador conquistar Tortuga, gastar 15 cartas de manobra, 15 não, né? 15 mais 1, 16 cartas de manobra, e conquistar Tortuga, ele dá o start de fim de jogo, e eu vou explicar melhor como é que funciona o fim de jogo a seguir, assim que eu terminar de explicar todas as ações, tá bom? Porque a gente ainda tem 2 ações aqui para falar. A penúltima aqui é reforçar um setor controlado, tá? Você pode fazer, você não precisa estar naquele setor para fazer isso, você pode estar em qualquer lugar, e se ele for controlado por você, você pode pagar uma quantidade de créditos igual ao que você quer avançar para poder reforçar aquele setor. Então, vamos supor, a nave roxinha já está aqui, já tem o controle, o próximo nível é 5. Ela pode pagar 5 créditos para reforçar, deixar mais difícil para o próximo jogador dominar ali aquele setor. O roxinho ali não quer perder aquele domínio, né? Ele pode pagar mais 6 e vir para cá, né? E assim por diante, tá bom? E aqui temos a ação de atacar uma nave inimiga. Como eu falei, você pode ir até aquele lugar, pagar a quantidade que está aqui descoberta, mais 1, né, de cartas de manobra, para poder conquistar aquele lugar para você, né? Aquele setor para você. Porém, se a nave daquele jogador estiver ali, você imediatamente inicia uma ação de combate entre as naves. A ação de combate entre as naves não desencadeia só dessa forma, tá? Você pode deliberadamente querer atacar o outro jogador.
Você pode forçar aquele jogador a entrar no combate. Porém, se você for dominar um setor que é dele e ele estiver naquele lugar, obrigatoriamente você tem que entrar numa etapa de combate, tá bom? Então, se você estiver usando a ação de combate não simplesmente para tomar o controle do lugar, mas estiver usando deliberadamente uma ação de combate, por exemplo, a ação de combate pode ser aqui em Tortuga, que não está sob a habilidade de ninguém, tá? Então, você precisa atacar alguém que esteja no mesmo setor que você. Você não pode atacar a distância de setores. Bom, então, o jogador atacante, ele escolhe a quantidade de cartas da mão dele que tenham símbolos de manobra que ele vai utilizar para o combate e avisa o outro jogador. Então, ele vai colocar virada para baixo, atacando. O jogador defensor, então, ele define a quantidade de cartas ali que ele também vai utilizar para defender. Daí, só que o defensor já coloca essas cartas viradas para cima. Então o atacante revela as cartas dele de manobra e daí a gente vai primeiro realizar os efeitos, porque existem algumas cartas que têm efeitos se utilizadas num ataque. A gente vai resolver todos os efeitos das cartas primeiro, começando pelo atacante e depois as cartas do defensor. Depois a gente vai contabilizar a quantidade de símbolos de manobra. Lembrando que, se algum jogador tiver a torreta, aquele jogador tem 1 de manobra adicional nos combates. Então, quem tem mais símbolos de manobra, vence. Se der empate, o defensor é que vence. Se você estiver lutando em algum lugar que esteja sob seu domínio, o jogador defensor ali, né, no caso, ele pode acrescentar em símbolos de manobra para 1 símbolo de manobra para cada 2 de defesa daquele setor. Então, nesse caso aqui, é um setor de 6, né, de defesa, então ele acrescentaria mais 3 de manobra naquele combate. Então, não vale muito a pena você combater a outra nave no território dela própria, porque ele vai ter uma vantagem ali da defesa do próprio território, né? Já vai contar ali a mais. Resolvido o combate, definiu quem é o vencedor. Se a defesa que venceu, ela recebe uma influência do atacante. Se o atacante é quem venceu, ele recebe uma influência do defensor mais uma influência do banco. Se vocês estavam disputando uma área, então a gente aplica ali, a gente toma o controle daquela área, né? E a gente pega todas as fichinhas, né, de controle daquela área, mudam ali para o outro jogador. Fora isso, existe uma outra ação que não está descrita aqui, né, nessas daqui, mas é uma ação aqui que está marcada em Tortuga, que ela diz que você pode gastar 7 créditos para ganhar 1 de influência. Tá bom? Essa ação aqui é bastante útil, que várias vezes você pode ter crédito sobrando, você gasta para pegar uma influência ali. Tá? Bom, então, como eu falei, eu vou explicar como é que é o fim de jogo. Tá? O jogo ele pode acabar de 2 formas. Ou alguém conquistando Tortuga, e então, quem conquistou Tortuga dá o start de fim de jogo, todos os outros jogadores jogam mais uma rodada, e então a partida efetivamente acaba, e quem tiver mais influência é quem vence. Ou, que a forma, pelo que eu entendo, é a mais comum de acabar o jogo, é algum jogador conquistar imediatamente 15 pontos de influência, tá? Daí pode ser tanto o azulzinho quanto o vermelho. Conquistou 15, você imediatamente acaba, não tem nem aquela rodada adicional, não tem nada. Você vence a partida imediatamente, tá? O que é interessante aqui? Se o jogador deu start, ele conquistou Tortuga, não necessariamente ele ganhou o jogo, tá? Ele conquistou Tortuga e vamos supor que ele ficou com 13 pontos de influência ali, ele não tem os 15. Mas o jogador seguinte vai lá e de repente completa 15 pontos de vitória, tá? Depois de Tortuga ter sido conquistado. Então vamos supor, o roxo conquistou Tortuga, mas ele não tem os 15 pontos, ele só tem 13. Daí o amarelo, ele vai lá e nessa última rodada que vai ter, ele conquista os 15 pontos de vitória ali. Ele imediatamente ganha a partida sem nem passar para contagem, né? Não chega nem a ter um próximo jogador jogando. Ele encerra ali. Às vezes o que pode acontecer é o jogador conquistar a Tortuga, ele tinha 12, 13, 14 pontos de influência, ele conquista a Tortuga e daí ele, com a conquista da Tortuga, ele ganha esse daqui, que são 3, e ele atinge os 15 necessários. Então ele também encerra imediatamente o jogo e não tem. Então, ter 15 pontos de influência prevalece sobre qualquer coisa, tá? Então, mesmo que um jogador tiver dado start ele é que tinha mais, se algum jogador nesse meio tempo conseguir os 15, encerra imediatamente a partida e ganha, tá?
Bom, essas são as regras do Tortuga, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo pra vocês. E bora pra minha avaliação, minhas considerações sobre esse jogo. Bom, galera, minhas opiniões sobre o Tortuga. Primeiramente, falando sobre a arte, dos componentes aí do jogo. É um jogo que eu achei que, da mesma medida que eu gostei ou não gostei da arte dele. Gostei porque eu achei ele um jogo bonito na mesa. Achei que o tabuleiro dele é bonito, as cores são muito legais, são chamativas. Eu gostei que o tabuleiro é dual layer, né? Então você coloca ali as pecinhas, né, na profundidade, coloca ali o seu cubinho ali quando você domina a área, você coloca, você pode chacoalhar que ele não sai. Gostei muito dessa parte, achei que as ilustrações são muito legais, eles criaram realmente um universo ali, né, fantástico, e as ilustrações são muito bonitas. O que eu não gostei, que eu falei que eu gostei e não gostei na mesma medida, as navezinhas, na minha opinião, são muito feias e mal acabadas, tá? Elas são até meio tortinhas, sabe? O material delas é meio tortinho, o plástico ali não é bem feito, eu achei que a qualidade das ilustrações, da qualidade da impressão dessas miniaturas não é tão legal. E as cartas também é de um material que eu não curti, é um material que dá a impressão que se você não eslivar rapidamente ele fica esbranquiçado. Não gostei nem do material das cartas, nem das miniaturas. Fora as miniaturas e o material das cartas, tabuleiro, ilustração, ó, coisa mais linda. Achei esse jogo um jogo que tem presença, fica bonito na mesa, chama atenção, e eu gosto de jogo assim, acho que enche os olhos, né? Não sou tão fã da temática espacial, mas eu achei que ficou legal essa temática de piratas no espaço, achei que combinou, ficou bem interessante, tá? Mas, como vocês viram no vídeo, eu pintei minhas miniaturas e não sou um exímio pintor, mas achei que ficaram até que bonitinhas depois de pintadas, tá bom? Falando um pouco sobre a complexidade desse jogo, tá? Eu acho ele um jogo relativamente simples, principalmente se você já jogou outros deck buildings, tá? Então, porque a mecânica principal ali do deck building é igual a de qualquer outro deck building. Você compra 5 cartas, abaixa, utiliza ali, ele tem poucos símbolos para você ficar decorando, basicamente você tem o símbolo de influência, você tem o símbolo dos créditos e o símbolo ali do radarzinho, né, que são as manobras, né? Então você tem 3 símbolos só para decorar, acho que ele é super simples, daí ele ali com a disputa de território, mas que também é uma disputa de território muito simples, muito fácil de entender. Para quem nunca jogou um deck building, acho que dá para apresentar, sabe? É um deck building relativamente simples, dá para apresentar para quem nunca jogou essa mecânica, não conhece, para ela pegar ali o esqueminha, para ela entender, né, como é que funciona essa mecânica do comprar cartas, baixar cartas. Não diria que é o melhor deck building para ser inicial, que eu acho que o Ascension e o Dominion fazem isso melhor, né, para ser o pontapé inicial, mas não acho que seria complexo para quem tá começando, não, tá? Dá para explicar numa boa para quem tá começando. Acho que eles só cagaram ali para ficar mais difícil. Por que precisava ser o número, para tomar o território ali, aquele controlezinho de área, né, do setor? Por que precisava ser o número que tá ali mais um? Já coloca o número que era para ser o negócio, sabe? Esse negócio de ser o mais um confunde, sabe? É a parte mais chatinha ali do negócio. Então, meu ponto negativo para isso daí, tá? Falando então sobre a interação entre os jogadores, é um jogo de altíssima interação. Se você não gosta de interação entre os jogadores, esse jogo não é pra você. Mas eu acho que a interação desse jogo é muito bem-vinda. Porque é o controle de área, né? Controle de área sem você poder disputar, atacar o outro jogador e disputar ali, não faz sentido. Achei bem legal, porque em geral o deck build você não interage muito entre os outros jogadores. Então esse é um dos pontos que eu gostei desse jogo, é justamente essa interação, né? Você não só controlar ali o seu baralho, deck build em geral é meio solo, né? No máximo, por exemplo, o Clank, que você tenta chegar nas coisas antes dos seus outros oponentes, mas em geral você não interage muito com os outros jogadores. Nesse daqui é uma interação muito direta, né? Eu sei que tem aí o Tiranos da Umbra Eterna, que também tem bastante, que também é um deck build com controle de área, né, e tudo mais, mas eu nunca joguei o Tiranos da Umbra Eterna. Se de repente eu jogar, se você já jogou os dois, deixa aí nos comentários pra galera ver e fala o que você achou dos dois, compara aí os dois pra galera que estiver procurando de repente saber. Eu nunca joguei o Tiranos, joguei esse daqui, é meu único deck build de controle de área, eu achei muito bem-vindo, principalmente porque esse jogo é uma corridinha. É uma corrida pra ver quem chega nos 15 pontos de influência primeiro. E eu acho que se fosse só a corrida, sem você poder atacar seu oponente e tirar aqueles pontos de influência dele, se ele estiver muito despontado, não seria tão legal.
é justamente essa disputa de poder. Você perseguir aquele jogador, fulano já tá com 14 pontos de experiência, e todo mundo de repente poder ir pra cima dele, atacar e reduzir as experiências daquele jogador pra ele não ganhar naquela rodada. Acho que isso que torna esse jogo rico, foi um dos pontos altos desse jogo pra mim, tá? Falando aí sobre a rejogabilidade, eu acho que é bastante interessante a rejogabilidade desse jogo, por causa do tabuleiro, que muda um pouco de lugar, né? Mas eu já vi por aí a galera falando que ele tem pouca carta, realmente ele tem muito pouca carta, tá? Muitas daquelas cartas, mais que estejam separadas ali naqueles setores, elas são relativamente repetidas, repete-se bastante em cada tipo de baralho, no da Fortaleza, no baralho lá do laboratório, enfim. Não tem tanta variedade de cartas assim, então elas se repetem relativamente. O que por um lado é legal, que diminui o fator sorte, que é o que eu vou falar na sequência, mas por outro lado não dá tanta variabilidade pro jogo para você de repente tentar explorar outras formas de vencer. Que eu acho que com isso é corrigido com as expansões. Se eu acho que precisa da expansão ou não, vai de quanto você joga esse jogo, tá? Para a quantidade de jogos que eu tenho aqui na minha coleção, no meu acervo, eu acho que de repente eu não precisaria da expansão. Não senti que esse jogo me fez precisar da expansão urgente. Agora, se você joga bastante esse jogo, eu acho que talvez a expansão seja necessária para te dar mais variabilidade, tá? E daí que eu já comentei um pouquinho sobre o fator sorte, eu acho que de todos os deck buildings que eu joguei, o fator sorte desse daqui é o menor. Porque ele é o único que tem como uma ação meio padrão você poder remover cartas do seu baralho de uma vez, né? Porque, em geral, as cartas dos outros deck buildings, você precisa de alguma carta que você compre, que saia na sua mão, para você poder fazer a ação de remover as cartas do seu baralho. Nesse daqui existe uma ação que você pode fazer, que você simplesmente remove uma carta do seu baralho. Fora isso, uma das naves, a amarelinha, ela tem também essa habilidade de ficar removendo cartas do seu baralho. Então é muito fácil você remover cartas ruins do seu baralho, manter ele só com as cartas melhores, para rodar mais o seu baralho bom. Então eu achei isso bem interessante. Se você gosta de deck building, esse daqui é bem interessante no sentido de que você realmente melhora o seu baralho, e não você coloca cartas boas no seu baralho e elas ficam intercalando entre boas e ruins, né? Esse daqui realmente você tira as ruins e fica só com as boas para poder jogar ali melhor. Eu, na primeira partida que eu joguei com a Dai, eu basicamente praticamente limpei meu baralho das minhas cartas iniciais. Eu mantive acho que 2 do meu baralho inicial só. Eu tava jogando com a nave amarela, que aliás, na minha opinião, é a mais forte, tá? Eu acho que as naves sim tem uma disputa ali de poder, acho que por isso até que rola a escolha ali das naves, né? A ordem dos jogadores rola a escolha das naves, porque amarelas, quem bateu o olho ali já vai entender, conhece deck build, vai bater o olho e vai entender que a amarela é de longe a mais forte delas. E porque a habilidade dela, toda vez que vier a carta amarela da sua mão, sem pagar o custo, você já consegue remover do seu baralho uma carta. Então você limpa muito mais rápido, muito mais fácil. Tem essa questãozinha aí sobre remover o baralho, que eu acho que isso melhora muito o fator sorte que todo deck building tem, que é o de você comprar as cartas certas na ordem certa que você precisa, né? E por último, falando aí da minha diversão nesse jogo, eu me diverti. Vou dizer que esse jogo é genial, é uma inovação, é um jogo incrível. Não é, tá? Não vou mentir pra vocês falando que esse jogo é incrível, que é maravilhoso e tudo mais. Ele não reinventa a roda da mecânica de deck building. É exatamente como quase qualquer outro deck building, sabe? Você pega as cartinhas, compra, conforme você vai comprando, vai pro descarte, embaralha, compra de novo e tudo mais. A inovação dele ali é basicamente o controlezinho de área com as naves. O que eu achei de diferente dele, que pra mim foi a grande sacada aí dele, é: você não adquire qualquer carta em qualquer lugar, você precisa andar com a sua nave até o setor onde vende aquela carta específica para você poder comprar. Isso dá uma dinâmica bem diferente para o jogo. Você ter uma ação básica que remove cartas do seu baralho permanentemente para você já limpar o seu baralho mais rapidamente, isso foi legal. A caçada aos monstros, os monstros poderem vir para o seu baralho, e quando você comprar aquela carta de monstro, você poder escolher se você quer usar o efeito daquela carta ou descartar ela permanentemente para ganhar os pontos de influência, com a corridinha ali para mim. Esses são os pontos altos desse jogo para mim, que torna ele divertido, que torna ele legal para eu querer jogar ele mais vezes. Porque se não fosse essas pequenas coisas aí, que parecem pequenas, mas na hora que você estiver jogando fazem a diferença, ele seria um jogo de deck building genérico como qualquer outro. Um jogo legal de deck building.
mais genérico. Se você já tem um Clank, um Ascension na sua coleção, ele seria só mais um. Mas por causa dessas pequenas coisas que ele dá um twin diferente pra mim, essa disputa ali de um poder atacar o outro, eu acho bem bacana, dá esse twinzinho diferente e faz com que eu queira jogar ele mais vezes, tá? Então, super recomendo aí, Tortuga. Não estaria fazendo o vídeo se eu não tivesse gostado. Ele tem muito mais pontos fortes, que eu acho pontos a favor do que contra aí, que eu falei. Miniaturazinha, qualidade das cartas só que é totalmente relevante. Carta você coloca sleeve, miniatura aí irrelevante também pro funcionamento do jogo. De forma geral, gostei, recomendo. Se você gostou também, se quer comprar, se está pensando em comprar ou não, coloca aí nos comentários, ajuda a gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!